E aí galera, vamos dar continuidade aqui no nosso período de limites. Hoje a gente vai fazer uma prova antiga. Foi uma prova da nossa cadeira de cálculo 1, a nossa primeira prova. E eu acho importante a gente fazer aqui. Vou mostrar aqui para vocês as questões que eu peguei de um aluno. Então vamos lá. Eu recomendo vocês fazerem antes, já que foi dada a teoria, eu já passei alguns exercícios. Eu acho legal vocês tentarem fazer antes, mas se não conseguirem, tudo bem. Depois que olharem as resoluções, eu recomendo que tentem fazer para fixar as ideias. Então vamos lá. A primeira questão eu vou só passar porque ela já foi dada, né? A ideia já foi dada. Só vou ressaltar aqui para vocês, né, que quando o limite, certo? Quando o limite de x tendendo a 4 substituindo aqui, vai dar 0 sobre 0. Ou seja, vai dar um caso de indeterminação e a gente vai usar aqueles artifícios, né, que é a fatoração, racionalização ou algum método trigonométrico. Nesse caso, a gente vai usar a fatoração, que a gente já aprendeu, que é essa aqui. Aí eu vou pegar ela e substituir aqui, como já foi mostrado anteriormente. Substituindo, eu vou poder cortar as partes iguais e vai ficar só 1 sobre 2 mais a raiz de x, que agora a gente pode substituir, tudo ok, que vai dar 1 sobre 2 raiz de 4, que vai dar 1 sobre 4, certo? Questão B, a gente vai usar agora um novo método, certo? Um novo tipo de pensamento, que é quando o x tende a infinito, a gente vai tentar manipular o x, que está x normal, para uma forma de 1 sobre x. Por quê? Porque 1 sobre x, quando o x tende a infinito, vai dar zero, né? Vai ficar 1 sobre infinito, que isso aqui tende a zero. Ou dá igual a zero, certo? Então o que, é que eu vou fazer nesse tipo de questão? Eu vou primeiro aqui, ó, eu vou pensar, vou pegar esse x aqui, ó, que está termo igual, né? Então eu vou fatorar ou colocar em evidência. Vai ficar x vezes 2x menos 3, certo? Na parte de cima. E no numerador vai ficar x mais 1. Aí eu vou pegar esse x aqui e vou colocar para baixo. Eu vou botar no denominador. Aí como é que vai ficar? Vai ficar x mais 1 sobre x, certo? E a parte de cima vai ficar 2x menos 3. Aí eu vou dividir essa parte aqui, né? Que vai ficar 1 mais 1 sobre x, certo? Aí deu o que eu queria, que é deixar o x a 1 sobre x. Mas por que eu estou fazendo isso, né? Porque que se você substituir aqui somente, né? É só substituir o x tendo a infinito aqui, vai dar aqui o limite dessa forma, vai dar infinito sobre infinito, né? Porque vai ficar 2x ao quadrado menos 3x, né? Que vai ficar 2 infinito ao quadrado menos 3x, que isso é infinito, e vai ficar sobre infinito mais 1, que é infinito também. Então isso aqui também é um caso de indeterminação, né? Como 0 sobre 0, infinito vezes infinito, ou infinito vezes 0, é tudo caso de indeterminação. Então a gente vai ter que apelar para alguns outros artifícios, certo? Então a gente chegou nessa parte, certo? Chegando nisso, a gente vai poder separar, né, usando aquela propriedade de limites. Nesse caso, eu vou separar o limite do numerador com o limite do denominador. Como é que vai ficar? Vai ficar o limite do numerador, que é 2x menos 3, certo? Numerador, vezes o limite do denominador, que é essa parte aqui. Se você usar a propriedade aqui para voltar, você vai perceber que a gente vai ter isso aqui de novamente, né? Que o x tendendo a zero, certo? Então vamos continuar. Aqui eu separei. Opa, desculpa, aqui é infinito. Perdão. Então eu separei agora. E agora eu vou poder olhar os limites separadamente. Eu vou poder analisar ele aqui separado e ele aqui separado. Então substituindo aqui o x nessa expressão, esse limite aqui vai dar infinito, certo? Que é 2 infinito menos 3, que isso é infinito. E agora separando aqui, ó, vai ficar, vou usar uma propriedade de limites, né? Que o limite da soma é a soma dos limites, então vai ficar o limite de 1 mais o limite de 1 sobre x. Essa parte aqui é 1, e o outro limite, né, que é o limite de 1 sobre x, com x tendendo a infinito, isso vai dar 0. Ou seja, vai ficar 1 mais 0, então isso aqui é 1. Aí ó, vai ficar a resposta final vai ficar infinito vezes 1. Então a resposta é mais infinito, certo?
Item C, agora a gente vai usar a ideia que foi dada na teoria da aula passada, certo? Que é usando aquele limite fundamental, né? Que falam. Que é o quê? Quando o limite é de seno de x sobre x com x tendendo a zero, isso aqui é igual a 1. É um limite fundamental e isso é importante que vocês decorem, né? E que aprendam também a demonstrar, que foi demonstrado na aula passada. Quem quiser olhar, tá lá. Então, nessa questão aqui, eu vou separar os numeradores. Ó. Eu tenho 2x mais seno de x, certo? Eu vou separar em duas frações. Vai ficar o limite de 2x seno de x mais x ao quadrado com x tendendo a zero, mais o limite desse cara, né? Aí eu vou poder analisar um de cada vez. Aí, ó, eu vou pegar essa primeira parte aqui e vou pensar nele, né? Como é que eu vou resolver ele? Como é que eu posso resolver? Normalmente, quando a gente tem esses casos de usando trigonometria, a gente vai ter que sempre entender ou manipular eles a chegar nesse limite trigonométrico aqui que a gente conhece. Então, é sempre importante a gente tentar encontrar esse seno de x sobre x aqui que eu encontrei. Então, nesse caso aqui, eu tenho 2x sobre o seno de x mais x ao quadrado, certo? O que eu vou fazer? Eu vou pegar esse x aqui, ó, e vou jogar para baixo, que nem eu fiz na outra questão. Vou pegar esse x e vou jogar no denominador. O que vai ficar? Vai ficar 2 sobre o seno de x sobre x mais x, né? Aí eu vou poder usar a propriedade de limites, né? Eu vou poder separar os limites. E no final eu vou ter que 2 mais... Aí o que tem na parte de baixo? Essa parte aqui a gente sabe que é 1. E essa parte aqui é 0, né? O limite de cada um. Então vai ficar 2 sobre 1 e dá 2. Aí eu vou analisar agora o outro, né? Sempre pensando em usar esse limite aqui fundamental, tá? Então eu vou fazer a mesma ideia, né? Eu vou tentar manipular para que o seno de x fique seno de x sobre x. Então o que eu fiz? Eu dividi cada termo por x, certo? Então vai ficar seno de x sobre x, seno de x sobre x, que é esse aqui, mais x ao quadrado, né? Sobre x. Aí vai ficar x ao quadrado sobre x, corta um x, né? Aí eu vou e analiso os limites aqui separadamente. Então esse limite aqui, ó, eu sei que é 1. Esse limite aqui eu sei que é 0. E esse limite eu sei que é 1 também. Então a parte de cima aqui é 1. E a parte de baixo aqui é 0 mais 1. Então a resposta é 1. Aí eu vou e analiso agora a resposta final. Eu tenho esse limite e eu tenho esse limite já, certo? Então esse limite eu encontrei que é 2. E esse limite que eu encontrei aqui é 1. Então a resposta final é 3. Certo? O item D já é uma questão, acho que mais simples. Não sei se o professor errou ou foi de propósito. Mas basta a gente substituir o x aqui por 2. Em cima vai dar 0. E embaixo vai dar 4. Então fica ok. Só substituir. Esse caso aqui pode. O que não pode é dar aquele caso de indeterminação, né? Que é 0 sobre 0. A gente teria que pensar em outros casos. E eu tava pensando aqui o que o professor poderia fazer para piorar a questão e tal, mas eu não pensei tanto assim. Mas se ele colocasse x ao quadrado aqui, ó, eu poderia fatorar em cima e embaixo, poder cortar, aí ia dar mais bonito e eu ia usar algum método de fatoração, né? Mas de fato só foi isso. Aí a questão 2, ó, vou mostrar aqui a questão novamente. Questão 2 é determine os valores de A para os quais a função é descontínua, certo? Valor de A é um valor, um intervalo ou um ponto para os quais a função é descontínua. Quando é que a função é descontínua? Aí eu coloquei aqui, ó. Quando a função é descontínua é porque não existe limite em um determinado ponto. Ou seja, quando eu tenho aqui, ó, quando eu desenho uma função, aqui eu vou desenhar uma função, ó, segurando o cursor do mouse, ó, segurando o mouse. Até agora ela é contínua, porque eu não parei de segurar o lápis ou o meu mouse, né? Agora, ó, eu vou tirar e continuar. Você percebeu que eu tirei o mouse para continuar a função. Quando acontece isso, é que a função é descontínua. Quando eu tirei a ponta do meu lápis para continuar a função, certo? Então, nesse intervalo aqui, ó, ou nesse ponto,
nesse ponto a função foi descontínua, porque eu tive que tirar a ponta do meu lápis para continuar a função, certo? Então, como é que eu provo isso? É quando eu vou ter que descobrir os limites laterais. Aí, descobrir os limites laterais, eu vou perceber que os limites laterais são diferentes, então não existe limite nesse ponto, certo? Então vamos lá, eu tenho aqui as funções, certo? E são fáceis de encontrar nesses intervalos, então eu vou desenhar aqui para vocês, ó, já está desenhado, e eu vou só mostrar, certo? Então o x menor ou igual a zero nessa função é essa parte, ó, essa parábolazinha, metade dessa parábola, né? O 2x, né, com o x entre 0 e 2 é essa reta aqui, e o x maior que zero já é essa outra parábola aqui, ó. Ou seja, você percebeu, ó, graficamente eu já consigo perceber onde é que é a função descontínua, ó. Porque nesse ponto aqui, ó, teve um pulo, né? Então, como é que eu descubro? Ó, quando o x tende a zero pela esquerda, ele dá 1, ó. Ele dá 1 pela esquerda. Agora, quando o x tende a zero pela direita, ele dá 2. Então, os limites laterais são diferentes, né? Ó, o limite dessa função com x tendendo a zero é 1 pela esquerda. E o limite de f de x com x tendendo a zero pela direita é 2. Os limites são diferentes, né? São diferentes, ou seja, não existe limite nesse ponto. Ou seja, para a igual a zero a função é descontínua, certo? Questão 3, ó. Mostra o gráfico de uma função que tem as seguintes propriedades. Limite de x tendendo a menos infinito de f de x, né, é igual a mais infinito. Ou seja, limite de f de x com x tendendo a menos infinito é mais infinito. O f de 0 é igual a 0. E o limite de f de x com x tendendo a mais infinito é igual a menos 2. Ou seja, é esboçar um gráfico. Não quer dizer que eu deixei aqui uma resposta para vocês, mas não quer dizer que o meu gráfico é único. Qualquer gráfico aqui que tem essas três propriedades aqui, essas três marcações, elas estão corretas. Então eu vou deixar aqui uma resposta para vocês de como é que ela deveria ser, mas ressaltando, não é a única. Como você pode perceber, ó, o limite de f de x com x tendendo a menos infinito, ó, que é essa parte aqui da função, ó, ela está dando mais infinito, certo? Tipo, ela vai até mais infinito. Você desenha, poderia desenhar aqui um assíntota aqui, ó, só para mostrar que ela está tendendo a mais infinito, certo? O f de 0 é igual a 0, ou seja, está na origem, nesse plano cartesiano. E o limite de f de x tendendo a mais infinito, x tendendo a mais infinito, tem que dar menos 2. Então, é um gráfico dessa forma, certo? Agora, você poderia ter desenhado aqui uma reta, aí depois um arco de parábola, mas aqui tanto faz. O importante é que no final aqui, quando o limite de f de x, quando o x tende a menos infinito, dê mais infinito, certo? Então é isso, pessoal. Pretendo trazer mais uns exercícios dessa última parte de trigonometria, porque nessa prova antiga só foi abordada uma questão. Então, se for o feedback de vocês que vocês precisam ter mais questões sobre isso, eu vou trazer, mas se não tiver, tudo bem, porque o limite na parte de cálculo 1 é o mais importante. É mais importante derivadas integrais principalmente, porque recorrem a outras coisas do ramo da engenharia e enfim. Então é isso. Valeu, pessoal. Até mais.